a fronteira do Caribe, na região do Caribe, e o governo Trump faz novos ataques a barcos perto da costa da Colômbia e diz ter matado pelo menos 14 pessoas que teriam ligações diretas ali com o narcotráfico, né? Esses vídeos vêm sendo publicados aí quase que rotineiramente pelo governo americano, mostrando que, de fato, o Trump vem cumprindo uma promessa de campanha, que é justamente combater o tráfico de drogas, a entrada do tráfico internacional. Olha a imagem aí, dos Estados Unidos. Vamos mostrar aí, ó. Essa é a imagem de hoje, desse ataque a 2 barcos, e o governo Trump divulgou as imagens e informou tratar-se de contrabandistas de droga, traficantes de droga. Completo, Denis. Não, tem outras imagens, inclusive, Amadeu, mostrando, né, o trabalho também feito por terra de alguns barcos que foram abordados e foram presos, né, alguns indivíduos que estão ligados aí tanto ao narcotráfico vindo da Colômbia quanto da Venezuela. Então, assim, vem sendo um trabalho feito aí pelo governo dos Estados Unidos no intuito de combater a entrada do tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas em terras americanas. Alessio. Amadeu, a própria manchete já diz, né? Perto da costa da Colômbia, não dos Estados Unidos. Eu acho que é muito perigoso, tudo bem, é um trabalho feito pelos Estados Unidos nessa tentativa de conter o narcotráfico, o tráfico de drogas, a entrada de drogas ilegal também nos Estados Unidos, lembrando que é um país que alguns estados, por ter legislação própria, permite, inclusive, o cultivo dentro de casa de alguns tipos de drogas, como a maconha, por exemplo, mas, nesse caso do narcotráfico em específico, existe esse perigo no sentido de dar possibilidade, de dar poder, né? Não é que dá, porque ele toma para si, né? Ele diz que ele tem esse poder porque ele pode. Então, assim, de bombardear embarcações, seja navios, o que seja, na fronteira de um país ou em águas internacionais. Eu acho isso muito perigoso, porque abre um precedente para outros países, para outros motivos. Até já comentei isso aqui, que de fato ele pode entender errado, né? Uma ação pode acabar ligando a outra, pode levar a outras situações, de chamar bastante atenção e de ficar, no mínimo, atento. Mais um caso de águas internacionais ali. É um absurdo pelo seguinte, imagina se a China identifica os traficantes de drogas de Taiwan, vai lá e executa essas pessoas sem identificar quem são, se são ou se não são traficantes. Imagina se um país europeu identifica ali traficantes de drogas de outra nação se aproximando e o governo francês resolve lá em águas internacionais e executar essas embarcações. Nós estamos falando de execuções sumárias em que não há a identificação prévia nem a posteriori. Porque depois, o que a gente tem recebido da imprensa internacional são relatos de parentes de vítimas que eram pescadores da América Central, por exemplo, lá de Trinidad e Tobago. Então, do ponto de vista geopolítico, um absurdo o que está acontecendo, né? Parecido com Guantánamo, que é uma base ilegal que os Estados Unidos mantêm com prisioneiros em condições que sabe-se lá quais são. Agora, do ponto de vista da propaganda do Trump, lá para ele, internamente, isso tem funcionado muito, sim, claro. Tanto que, dia sim, dia não, as explosões aí dos barcos. Verdade. Se o combate é efetivo ou não, isso não está interessando ao Trump, porque o resultado político na aprovação do governo está se manifestando rapidamente. Olha, a Santa Fé tem uma novidade incrível para você.